Beleza. Gustavo, posso iniciar? Vi que tu já deu um. Pode, meu amigo. Mete bronca. Beleza. Fala pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aí. Estamos em um menor número, né, em comparação ao começo do nosso congresso, e compreendendo que até é uma questão estatística, né? Muitas pessoas começam muitas coisas muitas vezes e não, principalmente o que tange cursos online. Então, parabéns para vocês que estão aqui até agora hoje. E eu espero que eu consiga somar aí para vocês. Não sei quem é que tava. Pessoal, quem é que tava aí que assistiu minha aula na segunda-feira da semana passada? Bota um eu aí no chat, só para ter uma noção da quantidade. Quem assistiu minha aula? Eu, ó, beleza, Débora, porra, show. Gostei, gostei, beleza. Pessoal, igual vocês fizeram na segunda-feira, eu vou pedir o tempo todo que vocês participem. Coloquem no chat alguma resposta que eu vou estar perguntando. E até mesmo vou convidá-los, já que estamos em poucas pessoas, eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Esses slides aqui, eles têm 5 lâminas apenas. Então, é uma aula bem reflexiva, eu vou construir isso com vocês. E quando tiver alguma questão, alguma discussão, assim, às vezes eu vou pedir uma opinião de vocês, fiquem à vontade de dar a opinião de vocês. Com base nisso, eu respondo, eu vou comentando e a gente vai construindo algo juntos. Quem quiser opinar, bota no chat, abre o microfone também, espera o outro colega falar. Quando terminar, lembrem de fechar o áudio saia funcionando ainda para os demais colegas, né, que consigam ouvir, para que não interrompa. Enfim, é, vamos lá então. Parabéns a todos que estão aqui, muito obrigado. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Quem for assistir essa aula gravada em outro horário, o nome dessa aula é Razões de Força, Equilíbrio Antagônico sobre Articulação. É uma questão mais reflexiva. Eu gosto de conversar, eu gosto de raciocinar, eu gosto de pensar bastante, principalmente quando a gente considera a volumização de treino. Infelizmente, a gente tem pouco amparo científico para algo mais técnico sobre isso, mas a própria questão mais reflexiva que a gente vai construir, a gente vai mergulhar um pouquinho mais na cinesiologia, na anatomia básica, já vai nos dar bastante noção sobre o que a gente vai discutir aqui. Mas de antemão, eu quero saber S ou N, né? Sim ou não? Vocês já ouviram falar sobre razão de forças de uma articulação? Esse termo ele é bem técnico, razão. Vocês já ouviram falar? Bota um S ou um não aí. Débora não, Luana sim, Daniela não, Jonas não, Matheus Aragão só entre músculos. Seria o mesmo que equilíbrio. Vou explicar mais detalhadamente ao longo da aula, mas seria um equilíbrio de músculos que fazem forças antagônicas uns aos outros numa mesma articulação. Se um músculo é muito mais forte do que o outro, ele traciona essa articulação mais para um lado do que para o outro, de maneira bem resumida. Mas a gente vai construir melhor esse raciocínio juntos. Só em aulas de física. Interessante, interessante. Galera, vamos lá então. Aqui tem a referência, eu posso mandar esse artigo para vocês depois, é algo bem simples, porque eu trouxe os tópicos mais resumidos, de maneira bem simplificada, para a gente iniciar isso. De maneira relativa, muitos estudos sugerem que métodos alternativos para determinar a razão e que isquios quadríceps podem ser relevantes para entender melhor os mecanismos neuromusculares. O que ele está falando aqui? Que existem métodos, né, alternativos para a gente determinar a razão de forças, o quão forte é músculos isquios surais, né, músculos flexores dos joelhos, que é o que vocês estão vendo na imagem da esquerda. Então, a força concêntrica aqui é o encurtamento, é a contração dos posteriores de coxa, ao passo que essa razão a gente está vendo ela contra os quadríceps, os extensores do joelho, que é a imagem que vocês estão vendo na direita. Linkando com o que eu falei lá no começo, que a gente tem pouco amparo científico, é porque só existe esse tipo de razão baseado em estudos bem robustos, algo bem fidedigno para joelho. Mas todo mundo conhece uma pessoa que tem um ombro mais anteriorizado. Às vezes esse se dá proveniente de uma escápula mais em protração, mas muitas vezes é do famoso slide anterior do húmero. A cabeça do húmero simplesmente é mais escorregada para frente da articulação. E o quanto de forças, de ausência de forças ou de déficits de força, isso não pode estar
presentes na vida desse indivíduo. Então, essa questão de razão, embora aqui eu estou trazendo a questão do... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou meus slides aqui, mas eu acho que o vídeo está rolando, né? Aqui tranquilo. Tá, é só aqui que travou. Espera só um pouquinho. Tranquilo, tá reiniciando. Eu vou seguir o raciocínio. Eu falei que a gente é pouco amparado cientificamente porque existe essa questão mais científica na razão e que isquiosurais, quadríceps. Mas a gente tem que ter essa preocupação, pensando às vezes na articulação do ombro, pensando às vezes na articulação do cotovelo, pensando, de certa forma, até mesmo na articulação do tornozelo, de um quadril, e por aí vai. Deixa eu dar sequência aqui. Entretanto, ainda não é sensível o suficiente para sugerir as ferramentas de trabalho clínico na prevenção de lesões, tal como uma razão ideal. O que eles querem dizer com isso daqui? Embora a gente tenha, de maneira coletiva, né, bons métodos, né, que eles fazem, sugerem métodos alternativos para determinar, e eu vou falar melhor sobre cada um deles, a gente não sabe ainda o que seria uma ferramenta boa para uma boa prescrição. Vamos lá, fizemos um exame, o Leandro está aí presente. Leandro foi submetido a uma série de testes, uma série de exames, e a gente viu que os posteriores de coxa dele são muito mais fracos do que os quadríceps. Isso acontece, eu me arrisco em dizer, em 90, isso é um dado meu, tá? Uma percepção minha. 90% das prescrições de treinos que eu vejo de outros profissionais fazendo. Não existe a quantidade suficiente de treinos para não apenas posteriores de coxa, mas para flexores de joelho, em comparação com a quantidade de prescrição que tem para extensores de joelho. Isso foi muito bem visto, muito bem documentado, quando de uma maneira mais geral, o Ronaldo, fenômeno, teve a lesão dele, que era numa época onde os caras acreditavam muito que trabalhar a cadeira extensora faria com que eles aumentassem a força do chute. E, posteriormente a isso, eles foram descobrir que tinha a ver com várias outras questões e até mesmo a força do core influenciaria mais, né? Porque é um movimento junto com o quadril, enfim, tem uma série de outras questões. E isso gerava uma série de desequilíbrios. E isso é taxado, se eu não me engano, como o top 2 dos preditores de lesão para LCA, uma vez que a função principal do LCA, do ligamento cruzado anterior, é fazer a contenção da tíbia dela não escorregar para frente do fêmur. Então a gente tem esses dados bem documentados para joelhos, para outras articulações não, mas a gente sabe que existe isso. É muito difícil, até mesmo para os autores dentro da ciência, criarem bons protocolos com base nisso. Aqui no joelho, o que a gente está falando? Que tem como descobrir, mas não tem como ter uma noção de quanto prescrever. Porém, a gente assume que se a gente utilizar a mesma cadência, tentar utilizar sobrecargas próximas de flexão de joelho, de extensores de joelho, e equalizar o volume de séries e repetições, pelo menos a gente já está equilibrando essas musculaturas. Todos concordam? A gente tem mais um dado aqui no tópico. Adicionalmente, a razão isquio quadríceps funcional parece ser mais relevante do que a razão convencional. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Beleza. Aí o que acontece? Vocês imaginem, agora vem a maior parte da minha aula, tá, pessoal? Algo que eu carrego fama. Aqui vocês têm um indivíduo de pé, que eu carrego fama nos meus desenhos, tá? Os dedos dele, tá? Aqui ele está de pé e aqui ele está com os joelhos estendidos, certo? Aqui ele está num movimento com os joelhos flexionados, certo? Beleza. Eu quero que vocês percebam, ó, joelho em extensão, joelho em flexão. Vamos lá. E quais são as diferenças, né, da razão de força funcional para a razão con- convencional? Vamos lá. Existe um aparelho dentro da área de pesquisa que é a cadeira isocinética. Acho que todos aqui, pelo menos, já ouviram falar. Mas eu vou explicar para vocês. É uma cadeira, aliás, é um que ele simula vários tipos de movimento, mas de uma maneira mais famigerada ele é utilizado como uma cadeira extensora ou cadeira flexora, só que ele é cheio de regulagem.
Então a cadeira, uma hora tu tá sentado, tu pode declinar esse encosto e fazer deitado. É o que fez os estudos aqueles com a cadeira extensora inclinada para maior trabalho de reto femoral, comparativo com o nórdico reverso. Dá para mudar a manopla para fazer força de braço, dá para mudar as manoplas para fazer força de tornozelo, mas ele é mais conhecido como para calcular as forças de extensões e flexões de joelho. E lá tem vários tipos de testes que a gente pode fazer. Um deles aí o que acontece? Lá vocês programam o que a máquina vai fazer. Então a máquina ela vai produzir dentro de uma cadência, que vocês vão colocar lá, por exemplo, 2 por 2, 2 segundos de extensão, 2 segundos de flexão. E vocês vão receber um comando verbal dos orientadores, e vai ter uma galera na volta para fazer uma gritaria, os protocolos, quando vocês forem ler artigo que diz assim, ó, CVM, ou MCIV, que é contração isométrica voluntária máxima ou contração máxima, né, quando é em movimento, quando não é em isometria, esses protocolos são dessa forma que acontece. A galera faz uma gritaria para tu estimular com a força máxima mesmo, para te encorajar. E aí essa máquina ela registra em newtons a força que tu produz. Então tem como tu produzir força isométrica em vários ângulos diferentes do joelho. Pode ser no ângulo de extensão, como vocês estão vendo aqui, pode ser no ângulo de flexão de 90 graus, pode ser num ângulo intermediário de aproximadamente 45 graus, e pode ser dinâmico. Por isso que ele é um exame isodinâmico, né? Ele pode se calcular isométrico e dinâmico. E aí eles calculam a força de contração, ou seja, de encurtamento do quadríceps, e eles podem calcular também a força excêntrica, quando a máquina impõe uma sobrecarga que nós, ali sentados, não conseguimos frear, mas a gente coloca a força mesmo assim, que é o conceito real de força excêntrica. E o que acontece? Como é que esse monte de lesão aconteceu e acontece no futebol, por exemplo? Atividades de agachamento excêntrico, vamos dizer assim. Saltou, o cara tem que cair agachando. Aí o que acontece? O que acontece na fase excêntrica de um agachamento? Os quadríceps, eles trabalham excentricamente, certo? E os posteriores de coxa, eles têm. Ih, gente, travou de novo aqui. Eu vou continuar o raciocínio, tá? E os posteriores de coxa, ao passo, veja bem, ao passo que a gente vai flexionando os joelhos, eles desempenham uma certa força lá no quadril. Então, essa razão, a diferença principal dessa razão funcional, nossa, nem abri meu negócio agora, funcional para a razão convencional é exatamente essa. A convencional é a força concêntrica, porra, acabou com meus desenhos, é a força concêntrica que a gente tem. Vamos lá. É a força concêntrica que a gente tem, tanto dos extensores contra os flexores. Só que algo mais funcional, os posteriores trabalham como desaceleradores desses movimentos, sejam de corridas, sejam de aterrissagens depois de saltos, e seja na contenção, né, da posteriorização da tíbia sobre o fêmur. E isso tudo a saúde articular do joelho. Tá claro para vocês quais as diferenças da razão convencional para a razão funcional? S ou N aí? Sim ou não? Ficou clara essa diferença? Seria, Matheus, seria diretamente ligado ao paradoxo de Lombard. Beleza, show. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, ó, a referência, gente, a referência tá ali embaixo no cantinho, tá aqui em cima. Só que a gente só tem esses dados documentados para joelho. Mas a gente tem no que é possível mensurar isso para joelho, mas a gente sabe que outras articulações que em muitos contextos podem vir a ser mais móveis, a gente tem que ter essa preocupação, certo? Então eu quero trazer para vocês, eu quero abrir uma pergunta, tá? Eu quero que vocês coloquem aí no chat. É, quais músculos são trabalhados no exercício stiff? Coloquem aí no chat todos os que vocês acreditam que são trabalhados nesse exercício. Stiff, músculos. E a gente vai começar a discutir isso tudo.
Você demora um pouquinho mais para responder, que é bastante coisa, mas mandem aí. Bora lá, pessoal, mandei no chat. Músculos trabalhados, já teve alguma coisa. O negócio deu pau aqui. Dinâmica ou isometricamente? Dinâmica. O stiff, né? Em movimento, dinâmico. Não estabilizadores da escápula, você não quer que fale do tronco, não, né? Não, não, só lá no quadril mesmo. O Yanka avançado sempre, né, ô Gustavo? Assim que é bom. Aqui, achei o começo. Posterior de coxa, glúteo máximo, adutores. Glúteo, adutor magno, fibras posteriores. Muito bom, muito preciso aí, Matheus, muito bom. Semimembranoso e bíceps femoral. Isquios, glúteo máximo. Isquios, paravertebrais. Tranquilo, paravertebrais. Eu falei mais do quadril, mas tranquilo. Eu que não especifiquei, né? Yankee. Daí colocou aí paravertebrais, show. Tá ótimo. Pessoal, vamos lá. Segundo alguns autores, extensores primários do quadril, posteriores de coxa, glúteo máximo e os feixes posteriores do adutor magno, né? Porque se a gente olhar de lado, é uma aponeurose a inserção dele, não é um tendão, é uma aponeurose. Então, os feixes que estão mais para trás aqui do quadril, eles são mais extensores do adutor magno. Só que a gente precisa elencar quem são os posteriores, né? Posteriores de coxas é um grupo. Quais são os músculos que são os posteriores de coxa? Mais uma vez, coloquem no chat, por gentileza. Grupo posteriores de coxa. Entendi, semimembranoso, bíceps femoral, ok, Dai. O que mais, pessoal? Tem mais gente aí, só a Daiane mandou. Bíceps femoral, cabeças longas e curtas, semimembranoso, semitendino, perfeito. Semitendinoso, bíceps femoral, bíceps... Tá, tá ótimo. Tô satisfeito, beleza. Quando a gente se refere a posteriores de coxa, pessoal, perfeito, é isso que a gente está falando. Todos esses músculos aí, tá? Vamos para um outro raciocínio. Tá todo mundo me ouvindo, eu não vou escrever ali, eu vou ficar aqui no chat que é melhor de eu ver e falar com vocês. Todos os posteriores de coxa são trabalhados no exercício stiff, S ou N. Não precisa botar mais nada. S ou N, sim ou não? Todos esses quatro grupos musculares, bíceps longo, bíceps curto, semitendíneo, semimembranoso, são trabalhados no stiff. Luana diz que sim, Débora diz que sim, Matheus Reis diz que sim, sim, Leandro, ok, tá, vamos lá. Aí agora eu vou dar um outro exercício de posterior de coxa para vocês. A cadeira flexora. A cadeira flexora é um exercício para posteriores de coxa. Na cadeira flexora, todos esses quatro grupos musculares, todos esses quatro músculos do grupo muscular posterior de coxa são trabalhados na cadeira flexora, S ou N? Não, sim, não, não. Cadê o resto? Cadê vocês, pessoal? Vocês estão em 28 aí. Ai, beleza, Fabrício. Beleza. Quem colocou não aqui, faria mais sentido colocar não na resposta anterior. Por quê? Vamos lá. Do grupo, vou desenhar. Prepara aí. Vamos lá. Do grupo posteriores de coxa, falamos em quatro músculos, né? Semitendinoso, já ia botar um B ali, mas é semimembranoso, bíceps, femoral
longo, bíceps femoral curto. Destes quatro músculos, um deles é monoarticular. Qual deles é monoarticular? Cabeça curta. Cabeça curta, o Yankee disse. Que mais, pessoal? Lucas Falcão, cabeça curta. Alguém mais? Ninguém mais? Leandro, cabeça curta. Beleza. Somente o bíceps femoral curto, pessoal, é monoarticular. Dá para fazer uma analogia, né? Se ele é curto e o outro é longo, ele é mono, ele cruza uma articulação. Ao passo que o bíceps femoral longo, o semitendinoso, o semimembranoso, todos estão lá na tuberosidade isquiática, o isquio. Lembra que o isquio, o pubis e o ilho formam a pelve, então ele está cruzando a articulação coxo-femoral, a articulação do quadril. Então todos esses três músculos são biarticulares. Todos esses três músculos estão atrás do quadril e do joelho. Então, eles são extensores do quadril, é o movimento do stiff, flexores do joelho, é o movimento da cadeira flexora. Se a gente faz stiff, a porção curta do bíceps femoral não é trabalhada. Se a gente faz flexões de joelho, todos esses posteriores, incluindo a cabeça curta do bíceps femoral, é trabalhado. E por que eu construí todo esse raciocínio, pedir para vocês interagirem, pedir para vocês se envolverem de uma maneira mais crítica, né? Comentando, participando, para que vocês entendam o que eu falei lá no começo sobre equívocos que eu vejo nas prescrições de treino. Um volume muito grande de exercícios para extensores de joelho contra muito poucos, uma carência muito grande de exercícios para posteriores de coxa. Leandro, depois eu leio essa parte aqui, mas tem coisa interessante para a gente discutir, tá? Depois eu leio. E aí, o que acontece? Agachamento é um extensor de joelho. E aí, essa questão agora de volumização de treino, vai ter muita coisa que vai ser. A gente não tem nada muito bem determinado na literatura, mas eu vou trazer alguns raciocínios para vocês escolherem melhor. Como, por exemplo, levantamento terra. Eu nem vou entrar na discussão sobre é para as costas ou é para membros inferiores. Mas eu vou entrar no âmbito principal de que se a barra está aqui na frente, o indivíduo tá puxando ela aqui, a gente tem um torque da barra sendo puxado para frente e para baixo. Então não me faz muito sentido que isso vai gerar um volume, um trabalho relativamente grande para os extensores dos joelhos, embora tenha extensão de joelho nesse movimento. Que a barra vai estar o tempo todo querendo cair para a nossa frente, então a gente vai estar o tempo todo tracionando ela para trás e para cima. Então eu sou muito mais a favor de trabalhar de volumizar esse exercício para a cadeia posterior, né? Os eretores da coluna, do que para os extensores do joelho. Eu trouxe essa questão para que vocês compreendam. Se a gente quiser elencar todo o movimento que a gente vê num exercício, vai dar muita coisa. E a gente vai ter que, inclusive, incluir na tabela de treino, na volumização do nosso aluno, o quanto de escada ele sobe no dia, porque tem extensão de joelho, certo? Então vamos lá. Agachamento, leg press, afundos, a própria cadeira extensora, qualquer outra variação de agachamento, como variações de hack machine ou outros leg press, caso tenha mais de um no treino, tudo é extensão de joelho. Tudo não tem um trabalho relativamente grande, demasiado, que equilibre as forças, que busque a hipertrofia, busque o aumento de força, busque mudanças na arquitetura muscular dos flexores de joelho, dos posteriores de coxa também não. E aí entra, Matheus, a questão do paradoxo de Lombard. Então, o que eu já me deparei ao longo da carreira, assim, das atividades? Pessoas comentando, poxa, isso super estranho, que um profissional foi lá e prescreveu mesa mais cadeira flexora no meu treino. Como assim os dois? Extremamente normal, aceitável e necessário.
Porque se esse cara tinha. Deixa eu rabiscar aqui. Porque se esse cara tinha leg press, 3 séries, agachamento, 3 séries, afundo, 3 séries e cadeira extensora, 3 séries, ele tem um total de 12 séries para extensores de joelho. E agora vocês vão ver o quão complicado é a gente equalizar esse volume. Essa determinação aqui, lembra que a gente viu lá, ela não nos fornece informações suficientes para prescrição. Quando eu fiz consultoria com o Walter Krause, ele deixava exatamente igual. Ele equalizava o volume de flexores contra de extensores. Mas eu não diria que é tão necessário assim, mas que pelo menos tenha algo em torno de 85, 90% de flexões, de trabalho para flexores de joelho contra o trabalho de extensores de joelho. Então, por exemplo, bom, a gente quer aumentar esse volume, então na mesa flexora eu vou botar 4 séries. Na cadeira flexora eu vou botar mais 4 séries. E aí a gente tem 8 séries. Se a academia tiver aquela flexão vertical, né, em pé, e a gente botar mais 4 séries, aí a gente até tem 12 séries e equaliza esses. Mas não é o que acontece, não é sempre o que a gente tem à disposição, e também não é o que sempre acontece na prescrição da maioria dos profissionais. Mas é uma preocupação que deveria se ter. Falei que o Walter gostava de deixar igual, né? Ele usava muito, e agora eu vou buscar a mensagem do Leandro. Deixa eu ler tudo aqui, eu já entro no raciocínio. Além dos isquios tibiais e quadríceps, a cadeira flexora trabalha com o músculo gastrocnêmico que está presente na parte posterior da perna e em conjunto como função dar estabilidade na realização dos movimentos com as pernas e também cuida da flexão da perna. Tá, vamos lá. Poderia incluir o stiff ou só flexores de joelho. Aí é que tá, Fabrício. Tu não trabalha a força flexora com o stiff. Tu trabalha posterior. Ambos são importantes, ambos se complementam. Mas ele não entraria por não trabalhar o bíceps femoral curto, entendeu? Mas com base nisso aqui que o Leandro falou, pessoal, os gastrocnêmios são flexores de joelho. E a gente tem que ter um certo cuidado que muitas vezes os gastrocnêmios podem apresentar um desequilíbrio de força em comparação ao sólio. Então é importante o trabalho de panturrilhas ali sentado, né? Gêmeos, sentadilha, tem umas prescrições que eu já vi com esse nome. Mas o trabalho de gastrocnêmios, o Walter Krause, por exemplo, e outros profissionais incluem como trabalho de flexores de joelho. Claro que daí a gente entra naquela discussão de quando faz flexões de joelho se sente muito a panturrilha ou não, se isso é um problema ou não. Aí é outra aula, é outro assunto, é outra história. Mas a gente tem que se atentar nesse detalhe. Daiane mandou, no caso, poderia incluir stiff flexão de joelhos na bola suíça para complementar? Daiane, poderia e eu utilizo. Eu utilizo, mas dependendo do nível de treinabilidade da pessoa, fica fácil, tá? A flexão de joelhos com bola. Mesmo com todos os ajustes ali. Eu já tive alunos que eu prescrevi unilateral, só que daí o equilibrar a rotação do joelho era muito difícil. Então, se essa pessoa tinha, e normalmente é o que apresenta, uma força muito maior do bíceps femoral em comparação com o isquio semitendinoso semimembranoso, são os rotadores do joelho a partir de uma flexão, já ficava um pouco mais complicado. Mas sim, dá para utilizar a flexão dos joelhos, dá para utilizar até mesmo a elevação pélvica com o pé na bola, tu já trabalha posteriores de maneira isométrica, dependendo de como tu posiciona, que a bola quer rolar para frente, ela faz uma força de atrito para manter ela perto das pernas, né? Então vai ter isso tudo. Matheus, sim, pela inserção dos gastrocnêmios, por isso que eles são flexores de joelho. Aliás, coloca um número aí, pessoal. De 4 a 15. Quantos flexores de joelho existem? Quantos são os flexores de joelhos, tanto os primários quanto os secundários? A dica aqui é entre 4 e 15 músculos.
Chuta aí qualquer número. Ao todo, Fabrício. De um joelho só. Débora botou 12. Daiane botou 6. Fabrício botou 9. Leandro botou 10. Tá. Eu não me recordo agora, mas é entre 9 ou 11. E esse eu não me lembro agora, essa confusão que eu faço é por conta de quantos músculos compartilham tendão comum cruzando a face posterior do joelho ou não. Mas de maneira resumida. Semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral curto, bíceps femoral longo, gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial, plantar, grácil e são 9. Tem mais um. Poplíteo, tem mais um. Qual lembrou do poplíteo? Tem mais um. É o sartório. Mas eu tinha um número ímpar na cabeça. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu mando para vocês. Eu falei do plantar. É, não, adutor não, Fabrício. Nenhum adutor cruza lá o joelho. Eu acho que são 10. O sartório é a posição do costureiro, né? Ele cruza a perna, né? Alguns desses vão ter um torque muito pequeno, Matheus, mas sim, são. Mas vamos lá, vamos voltar para o raciocínio. Essa problemática toda que a gente tem aqui, então, assumindo que tem ciência mostrando sobre essa razão de forças, acho que já deu uma luz para vocês do quanto de prescrição às vezes a gente acaba se equivocando, talvez, né? E eu aposto com qualquer um de vocês que não faça dessa forma como eu coloquei aqui, ó, um volume mais alto do que se está acostumado de posterior de coxa. Eu aposto com qualquer um de vocês, se vocês colocarem, trabalharem para ganhar comprimento nessa musculatura, utilizar as variações de stiff junto com flexões de joelho, o posterior de coxa dá muita diferença e junto dele dá diferença no quadríceps também, tá? Porque a questão das fáscias vai fazer essas musculaturas se complementarem, entendeu? Então isso daí faz todo sentido. Eu vou dar por encerrada essa discussão de membros inferiores aqui. O meu slide vai fechar de novo, bem na hora que eu ia trocar, não tem problema, já ia apagar as imagens. E aí agora a gente vai raciocinar. E aí por que que eu mastiguei muito isso até agora? Porque a gente não tem ciência nessa outra parte que a gente vai falar, que é a articulação do ombro, tá? Então a gente falou, a gente tem dados científicos sobre razão de forças de extensores contra flexores de joelho e a gente não tem nada na articulação glenomeral. Vamos lá. A articulação glenomeral é a principal articulação do ombro, só que ela compartilha movimentos, ela depende de movimentos de outras 3 subarticulações. A gente vai ter aí a escapulotorácica, eu diria que é a mais envolvida com ela, que muitos autores vocês vão achar no livro, ela é dita como articulação falsa, porque ela não tem uma cápsula articular, porque é músculos que fazem a escápula ficar em contato com o gládio costal, né? Não é que nem a glenomeral que tem ligamentos, que tem uma série de outros tecidos e outras classificações, até mesmo a questão da irrigação sanguínea. A gente tem a articulação acromioclavicular, que é a junção aqui desse osso da clavícula, junto com essa parte de cima aqui, que vem a espinha da escápula e forma essa junção aqui, que é o acrômio, ou acromioclavicular. E aqui onde está cortado, que é onde essa clavícula vai chegar nesse osso externo, mais especificamente no manúbio, que é a esternoclavicular, tá? Essas articulações todas juntas, elas têm que estar num equilíbrio de mobilidade muito bom para dar os mais variados e amplos movimentos para o ombro. A articulação do ombro ela é conhecida e analogicamente comparada com a bolinha de golfe nesse suporte dela, onde é uma articulação extremamente instável, porque ela tem uma zona de contato muito pequena. É isso o que classifica ela como uma articulação de grande mobilidade, certo? Grande mobilidade em detrimento de pouca estabilidade ou muita instabilidade. Perfeito? Aí agora, se vocês forem trabalhar com avaliação postural e vocês colocarem o aluno de lado, sempre tem, sempre não, perdão.
é muito comum a gente encontrar uma alteração postural que a gente chama de slide anterior do húmero. Esse geralmente está correlacionado com rotação interna dos ombros, às vezes ou não com as escápulas em protração, que isso tudo vai ser os ombros para frente, né? Mas o slide anterior nada mais é do que a zona de contato dessa cavidade glenoide aqui, que é a estrutura da escápula, a parte de trás dela sem contato com o húmero, porque ele está escorregado, deslizado, ele slideia, né? O slide ele vai para frente da parte anterior dessa cavidade. E o que que isso nos indica? É possivelmente uma disfunção que o Kendall chama de inibição antagônica. Esses músculos que estão aqui na frente, esses vários músculos que tracionam essa. Cadê a caneta? Aqui. Esses vários músculos que tracionam essa articulação para frente, que fazem esse slide anterior, eles fazem com que os músculos lá de trás eles estejam tão longe que, de uma maneira bem simples, as pontes cruzadas elas não conseguem se conectar umas nas outras. Isso é chamado de inibição antagônica. E aí, nesses casos, quem já trabalha com avaliação postural vai saber, o recomendado é que primeiro se faça o trabalho de alongamentos desses músculos todos que projetam a cabeça do número para frente, tanto a rotação quanto a projeção da escápula, todos eles, a gente faça esses alongamentos para que então a gente ganhe comprimento nesses músculos que estão encurtados e então o movimento aconteça, a gente consiga fazer fluir os movimentos desses músculos lá de trás. E aí é que vem o problema. Como é que é o nome técnico? Quem sabe bota aí no chat. Como é que é o termo técnico, o nome do movimento do supino? Ele é em qual plano e qual é o nome dele? Planos e eixos aí, turma. Beleza. Falcão botou, Matheus Dragão. Perfeito. É o movimento no plano transverso. Então, o que que isso significa, pessoal? Plano transverso é um corte transversal. A gente fatiou a pessoa ao meio, na cintura. Então, vocês vão olhar contra essa lâmina. Vocês vão olhar de cima. Quais são os movimentos do plano transverso? Rotação medial e rotação lateral do ombro, ou interna e externa. Quando a gente eleva os nossos braços no plano frontal, numa abdução de 90 graus, a gente tem os movimentos de adução ou flexão horizontal, que é um movimento do plano transverso também. Adução ou flexão horizontal é a mesma coisa, tá? Então, o movimento do supino, que a gente faz para peito, mas trabalha outros músculos, ele é um movimento que tem o peitoral, vamos considerar um motor primário ali, o peitoral fazendo força, né, para tracionar, para fazer a flexão ou adução horizontal e frear essa volta. Se a gente quiser pensar no equilíbrio dessa articulação nesse mesmo plano, a gente tem um exercício que eu chamo de remada aberta. Se alguém chama diferente, pode colocar aí. É uma remada aberta. Pode ser curvada com halteres, pode ser curvada com barra, pode ser numa máquina, pode ser remada baixa aberta, barra grande, pode ser uma máquina de remada aberta, existe a remada cavalinho, existe vários tipos de máquina articulada, em MTS, tem várias opções. Agora eu pergunto, para que músculos vocês prescrevem as remadas abertas? Quais os músculos exercitados na remada aberta? Os músculos da articulação do ombro, tá? Escuta aí, pessoal. Não se sintam mal em errar aqui, tá? Ambiente amigável. Ó, Lucas botou. Deltoide posterior infraespinhal, redondo menor, um pouco de dorsal, show. Que mais, gente? Mais gente aí. Participa aí, pessoal. Manda assim mesmo. Com barra deltoide posterior, romboides, trapézio médio, grande dorsal, dorsal, trapézio, músculos redondo maior, romboides, músculo espinhal, espinhal, show.
Trapézio, músculos redondo maior romboides, show. Show, estou satisfeito. Vamos lá então, vamos pensar. Muitos desses músculos que vocês colocaram aqui, eles não cruzam a articulação, eles não cruzam a articulação glenomeral. Eles são músculos que vão fazer a retração das escápulas. Todos concordam? Eu já vou comentar, Fabrício. Boa pergunta. Então, por exemplo, ó, os trapézios e os romboides, eles não cruzam a articulação glenomeral. Eles são músculos que vão fazer a retração das escápulas. Mas a gente está tendo uma preocupação maior aqui em corrigir, hipoteticamente, esse slide anterior do húmero. Então, a gente pensa em todos os músculos que projetam a cabeça do húmero para frente, onde a gente tem o peitoral maior, deltoide anterior, subescapular, grande dorsal, um músculo que todo mundo exercita, que ele é das costas, todos pensam que ele vai auxiliar na postura. Essa coisa de postura é uma discussão mais detalhada que a gente tem que ter, não vamos se apegar tanto, mas a galera foca tanto em grande dorsal, sendo que ele é uma rotação do húmero, tá? Tenham isso em mente. E muitos desses músculos que vocês falaram são os retratores das escápulas. A questão é que, se a gente for pegar dados que a gente tem dentro da ciência, e quem traz muito bem esses assuntos é a Ana Maria Siriani, conheci ela no Congresso Brasileiro de Biomecânica esse ano, muito boa, profissional. Porém, esses materiais dela são todos mais para dentro da reabilitação. Se a gente for pensar em alta performance, a gente já tem que ter um certo cuidado antes de disseminar os dados. Se a gente for levar isso tudo em consideração, a gente vai encontrar que a gente tem muito mais músculos que possivelmente são muito mais fortes. Os músculos que são rotadores mediais do húmero, que projetam o húmero para frente, para dentro, do que os músculos que tracionam ele para trás. Porque desses que tracionam ele para trás, a gente vai ter os músculos do manguito e trapézio e deltoide posterior. Certo? Todos concordam? Acho que todos os outros que a gente falou, eles vão ser retratores das escápulas. O grande dorsal, que é um músculo das costas, a gente já falou isso. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Tanto a questão da prescrição do volume, mas principalmente a execução desses, onde todos aqui já têm um certo cuidado, que eu sei, em fazer um supino mantendo as escápulas em retração, né? E em quando fazer uma puxada alta, não trazer até uma certa altura onde esse ombro vá para frente, né? Faça o Schruger, faça a inclinação anterior da escápula, faça o slide anterior do húmero. É, onde a gente está fazendo uma remada, por exemplo, à medida que o cotovelo tende a querer passar da linha do corpo, esse húmero vai para frente. Então, puxar um pouco mais aqui e focar na retração também é importante. Então, o que eu quero falar com isso? A gente tem muito mais músculos e muito mais força para projetar a cabeça do número para frente do que para trás. O que cabe a nós? Volumizar mais os de trás ou pelo menos cuidar a demasia dos movimentos? Ambas as coisas. Cuidar da demasia dos movimentos e ter uma certa preocupação com esses músculos que projetam a cabeça do número para trás. Espera aí que teve perguntas aqui que eu pulei. A pegada... Tá, o Leandro botou aí. Beleza, vou chegar lá. Então vamos lá. O que o Fabrício falou? A posição do cotovelo muda o trabalho de todos os músculos. Se a gente puxa com o cotovelo baixo, a gente tem um trabalho do grande dorsal, a gente tem um trabalho de todos os trapézios, tá? A depender de uma certa disfunção que uma pessoa tenha, um trapézio vai trabalhar mais do que o outro, e geralmente a gente passa uma orientação para o aluno de trabalhar esse que é mais fraco. Mas o principal é que quando a gente está com ele mais aberto, a gente trabalha o deltoide posterior. A gente tem um trabalho maior nele como um abdutor ou um extensor horizontal do ombro. O deltoide posterior, ele é adutor do ombro, ele vai ser trabalhado em puxadas abertas. Ele é um extensor também, ele vai ser trabalhado nas puxadas fechadas. Só que nas remadas mais fechadas aqui, ele já está num encurtamento maior, ele já não vai ser tão exigido. Só que a gente tem que ter essa preocupação com ele. E aí entra uma questão muito dilemática, muito paradoxal, sobre treinar deltoides posteriores nos treinos de ombros ou nos treinos de costas, caso a pessoa tenha essa divisão de treinos. Isso é uma preocupação muito grande, e esse é um assunto que eu não vou me aprofundar, mas eu quero deixar esse questionamento para. Posso até comentar como que eu faço, mas essa é uma questão que tem que se pensar. O
Porque se a gente for se basear, e aí disso eu trago muita coisa que eu dei na aula da segunda passada, se a gente for se preocupar sempre em treinei esse músculo hoje, não posso treinar ele amanhã, a gente não treina absolutamente nada. É muito difícil pensar em treino dessa forma. Inclusive, tem muito bodybuilder que hoje em dia fragmenta os treinos entre superior e inferior, onde um de superior vai ser com mais ênfase nos de empurrar e outro de superior no outro dia vai ser com mais ênfase no puxar. Porque Matheus colocou, contabilizar meia série para deltoide posterior seria uma solução? Matheus, tem muito profissional que faz essas contabilizações de meia série. Meia série. Cara, eu não consigo. E eu acho que não é válido, tá? Eu acho que não é válido, porque é só mais uma confusão que não nos leva a muita coisa. Eu acho muito difícil de contabilizar. Então eu não utilizo, tá? Até porque a abdução horizontal, um outro músculo que faltou, é os feixes posteriores do deltoide médio. Porque existe uma subdivisão mais funcional de todo o deltoide, que são 7 porções, tá? São 7 porções. Então a abdução horizontal não é só deltoide posterior, é feixes posteriores do deltoide médio. E à medida que a gente manipula as posições de rotação do ombro nas abduções, também trabalha mais um do que outro. Alguns vão ter um custo-benefício não tão interessante. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter em posicionar as escápulas. E aí a gente entra numa discussão como, por exemplo, manter as escápulas em retração para fazer a abdução do ombro. Vocês acham que sim ou não? Escápulas têm que estar em retração para fazer a abdução do ombro? S ou N? Beleza. A maioria botou em neutro, tá? Eu acho que em neutro. Eu acho que em neutro é a melhor resposta. Porque o que que vocês têm que entender? Que a escápula, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, a escápula projeta o útero. Se vocês trazem uma retração, não tem como, ou não é indicado, fazendo o plano escapular. Porque o plano escapular é justamente a neutralidade das escápulas. O gradil costal não é arredondado, então as escápulas não vão fazer assim e projetar, apontar a cabeça do úmero para a diagonal, e não é esse o plano da escápula, aproximadamente 30, 45 graus do plano transverso. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Todos os deltoides são abdutores. Os posteriores são ditos como adutores também. Passou de 90 graus, ele passa a participar da adução. A depender de outros músculos envolvidos, ele vai trabalhar menos do que outro. A depender da fraqueza de alguns retratores escapulares, mesmo que em isometria, esses retratores vão sentir muito mais desconfortos e fadiga do que o músculo que está fazendo um movimento dinâmico. Mas é uma preocupação que tem que se ter, certo, gente? Vamos lá. Eu queria construir essas reflexões com vocês, mas eu gostaria que vocês tivessem alguma pergunta para eu conseguir entrar com mais detalhe em alguma outra questão aí. Então, dou a aula por encerrado, mas mandem suas dúvidas, por gentileza. Se puder abrir o microfone, melhor ainda. Gui, Fala, Matheus. em relação a slide anterior do úmero ou tilt escapular, ocorre, se eu não me engano, a chamada, eu não sei se é a palavra certa, mas a chamada força de coaptação, né, que não está tão, não posso dizer assim, tão regulada. No caso, dobrar o volume de exercícios que favoreçam a adução não, a adução das escápulas seria uma solução em relação a exercícios como supino, que projetam justamente, podem projetar o ombro mais para frente ou não? Matheus, obrigado pela pergunta. De maneira resumida, eu acho que não. Vou entrar em mais alguns detalhes para os colegas, caso não tenha ficado tão claro. A principal função do manguito é a coaptação, é puxar, é tracionar a cabeça do úmero para dentro da cavidade glenoide.
Isso por natureza, pessoal. Se eu for pegar a taça que eu estou tomando água aqui, esses músculos já se contraíram milissegundos antecipadamente para estabilizar o meu ombro para eu fazer força aqui. Se eu for fazer essa atividade de pé, os músculos do core vão se contrair antecipadamente do centro para as extremidades, até eu dissipar a força nessa extremidade. Por natureza é para ser assim. Quem tem alguma disfunção, a gente assume que esses músculos não estão tendo essa contração antecipada. E aí começa a ter uma série de atritos ósseos, a gente tem essa preocupação. Eu acredito que seja muito difícil, Matheus, a gente saber quais destes músculos do manguito tá mais fraco em relação ao outro, tá? Mas o que que eu penso? A gente tem várias estratégias para se pensar. Gustavo, desculpa, você é um pouquinho do tema principal da aula, tá? Manguito rotador, transverso do abdômen, Sem problema, mete e bronca. sobretudo, beleza, e sobretudo qualquer músculo mais profundo, pessoal, a gente não tem controle volitivo, a gente não tem controle voluntário. Eu não vou saber entrar em muitos detalhes sobre isso, mas resumindo, não é uma via, não é uma via encefálica que parte do cérebro que inerva esses músculos. Então, como é que quando a gente faz uma rotação, a gente contrai esses músculos? Através do que a gente chama de neurônios espelhos. Quando isso falha, a gente tem essa disfunção, esses músculos estão mais fracos, a gente se baseia em muitas atividades com base no foco externo. Então, tu mostrar para o aluno, tu quero que tu faça esse movimento da rotação, né? O aquecimento que o Cariani adora lá, por exemplo. Vai melhorar a função desses músculos. Aí a gente entra naquela discussão de é necessário fazer o aquecimento de manguito? Tem uma diferença muito grande entre aquecimento, entre pré-ativação e a própria exaustão, o próprio trabalho mais forte, mais árduo desses músculos de maneira isolada. Alguém que não tem um histórico desses, eu acredito que não seja tão necessário. Aí tu falou da adução, né, Matheus? Existe uma coisa que a gente chama de. Não é esse o nome, mas eu vou conseguir explicar com esse nome. É compartilhamento cortical funcional. Não é compartilhamento, é um outro nome. Se alguém já viu as aulas do Rodrigo da Kinetic, pode comentar. Onde, a depender da posição que eu coloco um dos meus números de segurar um peso, eu vou estar trabalhando através da educação cruzada. Eu vou estar trabalhando esse outro lado. Então, se eu tenho uma disfunção nesse ombro meu esquerdo aqui, eu seguro um peso com a mão direita enquanto eu faço uma remada, eu estou trabalhando de maneira cruzada a estabilização desse ombro ao passo que o grande dorsal, os retratores escapulares estão fazendo essa força, pensando nesse contexto de uma fraqueza de manguito, considerando que a gente não tem controle volitivo dessas musculaturas. Entendeu? Só dei alguns insights com base na tua dúvida. É, Mas resumindo, tem essa questão da gente não ter esse controle direto, de não ser sempre necessário trabalhar essas musculaturas, enfim. Respondi, Matheus, ou viajei muito aqui? Beleza. Fabrício mandou, seria uma estratégia válida utilizar exercícios de adução horizontal, aproveitando mais a fase alongada do músculo para um alongamento mais forte? Fabrício, eu penso que assim, a gente tem aquelas diferenças entre alongamento e flexionamento, né? À medida que a gente ganha um novo comprimento muscular, a gente consegue trabalhar numa nova amplitude de movimento, a gente sempre busca trabalhar não menos do que aquilo que a gente já adquiriu, porque dessa forma a gente faz a manutenção da flexibilidade que a gente tem. Agora, se o indivíduo ele não consegue passar daqui e com o exercício a gente quer forçar além disso, eu já não acho muito producente, tá? Eu acho que na tentativa dele alongar além do que ele conseguiria normalmente, ele vai estar dissipando essa sobrecarga mais para tecidos passivos, mais para essa articulação da glenomeral. Possivelmente na anteriorização do ombro, que essa parte da frente da cápsula articular da glenomeral ela é mais frágil e tal. Eu acredito que sim, Fabrício. Vai ter mais compensação, é exatamente isso. Na tentativa de buscar um maior alongamento com o exercício, com o peso empunhado. Porque pensa que assim, ó, o que, que é um encurtamento muscular, um músculo com pouca flexibilidade? É um fuso muscular que quando a gente alonga no limite, ele não permite que seja mais alongado. Se tem peso, o corpo está identificando maior sobrecarga e esse fuso muscular está disparando para manter essa rigidez. Então, como é que é uma estratégia de alongamento, de flexionamento? É ir aos poucos,
submetendo o aluno, graduando as intensidades, que é mensurada de maneira subjetiva, né? E aos poucos ir ganhando essa nova amplitude de movimento, entendeu? Claro que com pouco peso, né? Tem muita gente que utiliza, né? Enganando o fuso, perfeito, Falcão. Enganando o fuso, entende? Confundindo o fuso. Claro que tem algumas estratégias que a gente pega peso, bota para alongar assim, mas é com pouco peso daí, né? É outro contexto. O ATG também, Matheus. Todos esses mecanorreceptores aí que fazem contrações involuntárias, né? Valeu, Fabrício. Gustavo, tu que manda aí. Pessoal, boa noite. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Matheus, Jonas, Pedro, Daiane? Fiquem à vontade aí, temos mais 3 minutos. Obrigado, Denise. Beleza, Matheus. Valeu, Alexandro. Obrigado, Luana. Show de bola. Mais nada, pessoal, nem mais um detalhe lá na prescrição de treinos de inferiores. Aproveitem. Tanto na parte de ombro quanto na parte de inferiores, né? Isso aí, Luana. Tem que ser assim, né? Um resumão e depois ir detalhando. Valeu, Pedro. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço aí a presença de todos, do professor Lucas Falcão, né, que faz parte aí do time GCAM também, e também agradecer o professor Guilherme, mais uma vez. Tivemos aí um contratempo com a palestrante Nada, e o professor Guilherme se colocou à disposição justamente para a gente manter o nosso cronograma. E Gui, mais uma vez, parabéns pela excelente aula, tá? Pessoal, essa aula ela vai para o YouTube a partir de amanhã, tá? Ela vai ficar disponível até o dia 30. Então não deixem aí de acompanhar essas aulas. E Gui, deixa as palavras finais aí para você. Obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? Não, obrigado eu. Agora que eu vi, tem um cara na aula aqui que saberia falar muito sobre razões de força, tá? Que é o Carlos Machado. Carlos Machado acho que é doutorando, né? Lá da ESEF em Porto Alegre. Fiz um curso muito bom com ele. O cara manja muito de ferramenta de pesquisa. Estou muito feliz que ele estava aí assistindo. A gente troca umas ideias ali no Instagram, não sabia que ele estava aí. Obrigado pela presença, Carlos. E obrigado pela presença dos demais aí, pessoal. Quarta-feira, né? 10 da noite, não é fácil. Todo mundo deve ter acordado aí no mínimo 6 da manhã. E é isso aí. 4h30, eu fui 4h30 também, Denise. 6 foi sendo simpático. Gustavo, é isso.